Faça a conta e comprove. É melhor que desconto de fábrica. Elvio Basso, número 1000. Informativo Cindy Lojas, de Santa Maria. Faça sua consulta Serasa, do seu CPF ou CNPJ no Cindy Lojas. Na rua Roque Carlage, número 8, quarto andar. Apoio Senac. Você sonha em trabalhar na área de saúde e ajudar a salvar vidas? Faça a sua inscrição no curso técnico de enfermagem do Senac Santa Maria. Mais informações, senacrs.com.br/Santa Maria ou WhatsApp 999611414. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Valnei Vieira Baterias Multimarcas, há 57 anos no mercado. Venda e assistência técnica, baterias para máquinas agrícolas, carros leves, pesados e motos. Televendas fone 3221-7383 e no WhatsApp 98129-2703. Michele Decorações, especializada em tapetes, cortinas, persianas e pisos. Faça seu orçamento pelo fone 3027-2513. Michele Decorações, encantando o seu lar. Acompanhe aos sábados um despertar com mais alegria e otimismo. A partir das 4 horas da madrugada. Fique de bem com a vida. No ar, Amanhecer com o Célio. Patrocínio Soberana Agropecuária. É Caçapava do Sul bem servida. Na rua Benjamin Constante, 1268. Éden Motel. Tranquilidade para os bons momentos. Na BR 287, entre o trevo da Chevrolet e o Shopping Praça Nova. Carmin Mecânica Automotiva, na rua Alcides Coimbra, na Vila Lorenzi. Cefaz Metalúrgica e Serralheria. Telefone 991 70 0170 no Boi Morto. Lázaros Clínica Veterinária e Pet Shop, na Avenida Dores 588. Telefone WhatsApp 999 32 26 69. Acompanhe aos sábados, a partir das 4 horas da madrugada. Amanhecer com o Célio. Imembuí é evolução. 19 horas e 34 minutos. 21 graus. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, muito boa noite, 19 horas e 35 minutos, hoje segunda-feira, e estamos retornando, né, depois de um final de semana de descanso, onde você pôde descansar, né, e também se divertir. Estamos iniciando para mais uma semana com muito conteúdo, com muita informação, muita coisa bacana para você participar conosco e também compartilhar. Lembrando sempre que quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso ao conteúdo. Lembrando que já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Imembuí, daqui a pouquinho Lisete Fröhlich, Empreender com Sucesso, também no YouTube, daqui a pouco mais, e amanhã, então, já no nosso Instagram com os nossos cortes, né, e também no TikTok e no Quai. Então, você pode
nos acompanhar em todas as plataformas e também pelas ondas do rádio, nessa hora que é a hora do chimarrão, a hora do bate-papo, final de dia, onde a gente quer conversar com os amigos, com os familiares. Mas dá um tempinho, liga o rádio e vem com a gente, participa, manda o seu recado. Quanto mais você participar, mais dúvidas você vai tirar e vai ser muito bacana, porque o nosso tema de hoje é um tema especial. Aliás, como eu sempre falo, todos são muito especiais, mas cada um nos seus diferenciais. Então, vamos com a gente hoje para iniciar bem a semana com muita energia e também passar a semana toda já energizado. Nós estamos aqui para Tins Tinta. Pensou tinta, pintou com Tins. Construtora Jobim, decora casa e afeto. Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria e Purifique Camobi, Brita Pinhal, Cislimpa Sistemas de Limpeza, Colégio Marco Polo, Ser Luz, Nossas Raízes e também Saúde Protege. Nossos parceiros de todos os dias, né, que estão conosco e que nos intervalos você sempre ouve aí os comerciais e você também pode tirar suas dúvidas a respeito dos nossos parceiros. É só mandar o seu questionamento para o nosso WhatsApp ou então também para o nosso Facebook. E nós vamos iniciar, então, já o nosso programa. Vou iniciar com a minha parceira de todas as segundas-feiras, Luísa Iurren, ela que é doutora em educação, é mãe do projeto Criançando, e agora a gente já faz um bom tempo que a gente tem uma parceria, que é o Criançando, né, no Empreender, onde a gente juntou essas duas marcas poderosas, uma fazendo 5 anos e a outra fazendo 6 anos. E tem tido muito tema bacana e as pessoas têm gostado muito e têm questionado a respeito, né? E sempre trazendo algo novo. E quando eu falei para a Luísa que nós estávamos com uma nova parceria agora com o Colégio Marco Polo, na hora ela disse, vou convidar. Eu disse, pode convidar, né? Então, Luísa, boa noite e bem-vinda. Boa noite, Elisete, boa noite, nossos ouvintes, participantes, boa noite a nossa convidada Márcia Boca. Márcia, é um prazer estar contigo aqui. Eu vou pular a parte da apresentação do Criançando, né? Porque a gente tem muito a ouvir. Só de ler para vocês o currículo da Márcia, a gente já vai um tempo aqui. Então, assim, a gente está com uma convidada de alto gabarito aqui, de trajetória com crianças, com adolescentes. E temos uma conversa muito boa pela frente, em que a gente vai falar sobre a importância da escola atentar para a sensibilidade, para as fragilidades da criança e não apenas para a potencialidade, né? Então, hoje a gente tem uma conversa muito especial pela frente com a Márcia Bianchi Boca. A Márcia, ela é pedagoga, é mestre e doutora em educação pela Universidade Federal de Santa Maria. Ela tem experiência de educação em escolas públicas e privadas com ênfase em gestão escolar. Também atua nos temas, nas questões de formação de professores, nas práticas educativas em instituições de ensino e juventudes, do ensino médio, né? Tem um trabalho já em outras escolas privadas aqui em direções, né, Márcia? Trabalhou como examinadora do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade e auditoria interna da norma ISO. Participou do grupo de estudos e pesquisas sobre infâncias, juventudes e famílias na UFSM. Atualmente, a Márcia é coordenadora pedagógica do Colégio Marco Polo e professora também da Educação Básica no município de Itaara. Márcia, uma boa noite, muito bem-vinda ao nosso programa, nosso quadro do Criançando no programa Empreender com Sucesso. Boa noite a todos, obrigada Elisete, obrigada Luísa por esse convite, né? Agradecer também assim, a oportunidade do Colégio Marco Polo estar
trazendo um pouco para a comunidade o conhecimento das atividades, das práticas educativas que a gente tem com os nossos alunos, né? Agradecer toda essa parceria que estamos iniciando, né, Elisete? Verdade. Que seja muito próspera, né, para todos nós. O currículo, né, é um resumo, mas o que eu mais tenho a dizer, assim, que cada criança, cada escola, cada novo desafio, escola pública ou privada, o nosso foco é desenvolver as potencialidades dessas crianças, mas também atender e acolher as fragilidades, né? Em todos os sentidos, não só fragilidades pedagógicas, acadêmicas, mas todos os outros também campos, né? Seja relacional, social ou cognitivo, como a gente trabalha também. O nosso diretor, então, transmito a vocês o nosso muito obrigado, né? A nossa consideração por todo o carinho assim que nós estamos tendo nessas últimas semanas assim em relação a essa parceria e estamos aqui para discutir, né? Ótimo. O meu foco ultimamente nesses últimos 6 anos foram juventudes de ensino médio, com a parte do ensino médio, a parte de doutorado, mas também já há 17 anos estou em lideranças assim de gestão, na parte de coordenação e também de uma direção que eu tive de uma escola privada. Perfeito. Olha só, nossa. Eu tenho um carinho especial pela Escola Marco Polo, porque por bastante tempo, agora estou um pouco afastada da clínica como fonoaudióloga, mas por bastante tempo eu tive vários pacientes, né, em várias escolas, e uma das escolas era o Marco Polo, em que eu tinha as portas sempre abertas para conversar com os professores, com a educadora especial da escola, com o psicopedagoga. E sempre gostei muito de ver o sorriso das crianças que estavam lá. Então, eu tenho esse carinho especial e tinha muita vontade de conversar contigo para conhecer, porque eu já estou, como eu disse, um tempo afastada, para saber como é que estão as coisas, né? Como é que hoje, pós-pandemia também, os novos desafios, como vocês estão enfrentando isso, né? Eu imagino que tenha demandas diferentes com as famílias, inclusive, né? Em relação a isso. As clínicas fonoaudiológicas, a gente vê assim que não tem espaço para tanta demanda, como se fosse no serviço público antigamente, que fazia fila, hoje no serviço privado também faz, porque realmente a pandemia mexeu muito. Então, eu acredito que na escola, eu acredito e observo que não foi diferente, né, nas escolas. Mas antes disso, eu queria saber um pouco mais da Márcia, quando criança, que eu sempre pergunto, as pessoas que vêm aqui, Márcia, nesse nosso quadro, elas têm em comum um brilho no olho. São pessoas que a gente chama porque brilha o olho pelo que fazem, né, Elisete? Verdade. E, em geral, eu estou gostando de descobrir que, em geral, esse brilho no olho começou lá na infância. Sim, não tem como, né? Cada criança, cada jovem hoje e adulto tem uma trajetória, né? Isso impacta positivamente ou negativamente, mas eu vim de escola pública, de família de professores, né? Então eu tenho minha mãe, né, uma referência assim que me impulsionou. Até no momento ela disse: não, quem sabe tu faz outra coisa, a pedagogia, né? Ela é pedagoga, hoje aposentada, mas ela teve liderança, direção de escola pública, e eu sempre participei desses espaços. Uma coisa que a mãe dizia antigamente que né, os artefatos que ela utilizava: se tu não está bem no colégio, tu vai de tarde comigo para a escola. Eu acabava muitas vezes indo para a escola com ela de tarde, no contraturno. Porque lá tu vai estar supervisionado, né? E estudar para teste, para prova, para todo o contexto da escola, porque lá ela me acompanhava, né? E aí eu acabei tendo gosto, vamos dizer assim, iniciando, porque às vezes uma professora ia atender uma família, precisava de alguma coisa, eu ia lá na turma, né? Dá uma olhadinha para mim ali que eu preciso fazer tal coisa. Assim, claro, né? Sem muito ainda ter uma intencionalidade, mas eu vivi muito esse espaço escolar. Antigamente se tinha muita festa em escola pública, como arrecadação, por exemplo, numa festa junina, para criar um espaço para o zelador da escola. E os risotos. Os risotos. Então, assim, eu quando criança tenho essas boas memórias desses espaços, né? Esses espaços de convivência que estava lá, né, junto com meu irmão, tenho mais um irmão, 2, e aí então nós fazíamos todo esse processo, eu iniciei ali.
né? É claro que durante o caminho eu tive uma avó muito presente também, uma nona, né? Que legal. Que há 4 anos nos deixou. Como diz um outro diretor, que ela já estava na hora extra dela, né? Já com 97 anos, que ela também assim, me impulsionou muito, né? Do estudo. Ela era uma costureira que formou seus 3 filhos na universidade pública, engenharia, pedagogia, licenciatura em ciências, e ela me incentivou muito a estudar. Isso foi o legado dela. Não, tu vai estudar, tu já fez as tuas tarefas, então isso me motivou muito, né? E nessa caminhada a gente encontra pessoas, além da família, que nos incentivam, né? Terminando a graduação, eu tive um professor que eu trabalhei muito desde a graduação em projetos de extensão, né? Tinha uma oportunidade, a Márcia estava lá. Tinha uma vaga, a Márcia ia, né? Então eu sempre tive essas experiências assim extracurricular dentro da pedagogia. E aí eu fui projetos de extensão, projeto de iniciação científica, encontrei umas pessoas, vamos dizer assim, ou elas me encontraram, até hoje eu fico pensando, né, que me incentivaram. Faz um mestrado, depois faz um doutorado. Então essas pessoas assim que eu tenho muito a agradecer, que é o Paulo Ocar, foi um professor da universidade e vice-reitor lá de Roraima, né, que me disse assim, Márcia, faz o mestrado, mas professor, faz o mestrado. Aí passei nos primeiros lugares. Isso vai nos alimentando, vamos dizer assim, e vai nos dizendo, nossa, eu posso um pouco mais, né? Eu posso ir avançar um pouquinho mais. A mesma coisa no doutorado. Doutorado já fui fazer um pouco tarde, já com 2 filhos, né? E algumas perguntaram, nossa, tu tem 2 crianças, o que tu quer com doutorado? Eu disse, nossa, eu quero estudar, eu quero... E desde quando eu saí, desde o término da graduação, faz mais de 20 anos isso, eu nunca saí da universidade. Sempre estive relacionada, vinculada a um projeto e outro. Então, terminei o mestrado, fui para o mercado de trabalho, continuei com esse vínculo com a universidade, fazendo projetos de extensão em escolas públicas, com professores. Um projeto grande em 2014, talvez vocês tenham acompanhado, que foi o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Então, em Santa Maria, juntamente com a professora Nara Ramos, a Sueli Salva, também, Elisete Tomazetti, eu fiz o apoio técnico. Então, a gente teve uma formação de 4.665 professores na modalidade presencial e EAD. Né? Em 2004, a gente nem imaginava que teria pandemia, a gente teria que avançar nessas questões, né? Então, foi ali que eu fui encontrando essas pessoas e me inspirando, né? Até hoje eu tenho os vínculos, como eu digo, nos agradecimentos da minha tese, que a orientação foi além da competência, vamos dizer assim, acadêmica, né? Ultrapassou a dimensão acadêmica e entrou numa dimensão humana. E por isso que a gente consegue, né, ir com todos os desafios da vida, que não é fácil, como se diz, né, fazer um curso, seja qual for, concluir ele, mas se tu tem esses apoios, essas pessoas que te incentivam, assim como precisa ter na escola, desde os pequenininhos dos 2 anos, a gente vai avançando e vai vendo que pode, a gente vai contribuindo com as famílias, eu digo, né? Pensando em escolas, contribuindo com a formação daquela criança que está, né? Que às vezes chega com questões emocionais, com fragilidades pedagógicas, que hoje eu digo que isso é mais simples de resolver, né? De a gente ensinar de formas diferentes, mas outras fragilidades que chegam na escola e que às vezes a gente não está preparado, aí é que a gente tem que criar, a gente tem que experimentar junto com as famílias, muitas vezes. Essa questão que você falou, Luísa, permanecemos. Amanhã minha agenda tem com psicopedagogo, com TO dos nossos alunos. Então, essa parceria que a gente diz, não é só escola com família ou com um especialista, né, dessa criança, faz a gente construir, né, construir um caminho. Às vezes nem certo, mas a gente vai experimentando, né, situações, porque a gente não tem uma receita, vamos dizer assim, tem uma situação X, ou, né, um TDAH, a gente, não, todos TDAH é assim, não, cada um tem um jeito, né? Se a gente fosse ao pé da letra, 20% da carga horária para dar um tempo maior. Não, a gente vai ver, esse TDAH precisa de uma assistência, precisa de uma prova adaptada, né? Não só uma prova adaptada, muitas vezes a gente tem que fazer 30%, com uma redução de 30%, porque a gente sabe da potencialidade daquela criança ou daquele jovem, e muitas vezes a gente fica preso a uma lista de 15, 20,
né, exagerando 20 questões, ou a forma que a gente pede para esse aluno, né, colocar, desenvolver as suas habilidades, que é o que a gente propõe. De repente, não é numa redação de 20 linhas que ele vai demonstrar todas as suas habilidades. Exato. Né? Em 6 linhas, dependendo o jovem ou a criança, ele teve já uma superação. Se ele chegou na escola escrevendo 2 linhas ainda, né, com muita dificuldade, hoje escrever 6, 10 é um enorme avanço. Né? Então, a importância do reconhecimento. É por isso que a gente vai acompanhando, não temos uma receita, né? Porque o nosso primeiro olhar é a escuta. Escutamos, acolhemos, muitas vezes atendemos, outras vezes nem tanto, porque a escola tem um limite hoje, né, das suas capacidades, da sua força de trabalho. Temos também a nossa rede de apoio, como a gente diz, né? A nossa educadora especial, a nossa psicóloga escolar, mas às vezes nosso orientador, né? Então a gente às vezes não tem todas as forças, a gente busca, que nem você falou, né? Esse trabalho do especialista, que muitas vezes está acompanhando essa criança que precisa de um auxílio maior. Assim como a gente tem as fragilidades, a gente tem as potencialidades. Então a gente está nesse cenário, né, de trabalho. E é isso que a gente vai trabalhando com os professores. Sábado agora nós tivemos uma reunião, poderia ter sido até 3 horas, mas a gente teve que apertar para ser 2 horas para poder fazer uma entrega de boletins bem feita com essas famílias, passando exatamente o que acontece na sala de aula, para a gente acompanhando nos dois lados. Né? Então, as potencialidades, aparentemente, a gente acha mais fácil, mas também não é, tem os seus desafios. Né? Não é só dar atividade para esse aluno, como que a gente vai dar, como que nós vamos explorar. É um enriquecimento curricular? Às vezes não é, às vezes é uma outra forma de trabalhar. Né? Então, é nesse sentido assim, que o Colégio Marco Polo vem desenvolvendo. Eu estou na escola desde fevereiro, então, deste ano. Então, essas vivências que eu tenho de Marco Polo, que eu relatei aqui, são a partir de agora, né? Desses últimos 8, 9 meses, vamos dizer assim. 8, que ótimo. Né? Eu estava te escutando falar e pensando que tranquilidade deve estar o diretor do Marco Polo, né? E tu estares tão preparada para assumir esse cargo. Eu fico também imaginando a importância que tem esse teu olhar sensível às necessidades dos estudantes, também aos professores, porque os professores também estão carentes de uma orientação, né? De uma maneira geral, e desse olhar, porque muito se sobrecai, né, sobre o professor hoje em dia. Tem muito mais exigência para um professor. Então, a gente sabe da correria dos pais, desse excesso de telas, do que essas crianças estão sendo expostas e como essas crianças estão indo para a sala de aula. Então, acredito que o teu trabalho vai muito além da criança e da família, mas também em criar esse ambiente para o professor ser um bom professor. Eu até ia perguntar em relação aos professores, porque, na verdade, como tu falou, né, que não está tanto tempo ainda, né, mas tu tem uma bagagem muito grande. Como é que tu está sendo recebida pelos professores? Porque muitos ainda não estão no nível que tu estás, né? Mas a maioria está satisfeita, está... como é que eu vou te dizer assim? Engajado. Engajado com o teu projeto, porque, na verdade, é uma mudança, né? Porque quando você tem um profissional dentro de uma escola, é uma coisa, e quando entra outro, é outra coisa. E tu tem um saber grande, né? Isso é pertinente que tu colocaste, porque eu estava falando essa semana antes da minha reunião, né? Eu já tive uma outra experiência de uma escola mais conteudista, focada em Enem, em primeiro lugar, né? Muito, né? Trabalhando a questão da meritocracia, e fui para uma escola mais de formação humana, né? E eu cheguei nesse ritmo, nessa outra experiência, e não foi legal, né? Cada escola a gente precisa sentir. No Marco Polo, conversando com com a equipe, eu disse assim, gente, eu precisava sentir. Eu não poderia chegar a Márcia, que era numa outra escola, ou que na anterior, ou também trabalhei na rede do SENAC, né? Na escola, tive a gestão do SENAC de Santa Maria. Então, cada um, isso
aprendi na última experiência, né, que a gente precisa unir as forças e aos poucos ir trabalhando. Hoje eu tenho professores, agora quarta-feira passada, só para eu ter uma ideia, se ela estiver assistindo, um professor que me disse, Márcia, amanhã eu estava pensando em fazer uma atividade, mas tem um aluno X, né, que tem uma limitação, o que tu me sugere? Então, assim, é claro que o trabalho do professor, ele ficou mais, vamos dizer assim, eu não digo a palavra pesado, mas no sentido de ter um olhar diferenciado. Hoje eu tenho professores no Marco Polo que pensam na avaliação e eles têm que pensar em 2 avaliações para a mesma sala de aula. Hoje ele vai pensar fazer, por exemplo, ainda estamos trabalhando com testes e provas, já estamos visualizando para 2024 mudar o sistema de avaliação da escola. Hoje nós trabalhamos bimestre, vai ser trimestre, que nos acalma também. Sim. Não passa naquele sistema só de avaliação, teste e prova. Mas aí esse professor, assim, ele tem esse olhar. Bom, eu vou fazer essa avaliação mais, vamos dizer assim, objetiva ou mais dissertativa, mais com ilustração, porque hoje eu tenho alunos que se comunicam e a resposta pedagógica dele vem mais para vamos dizer assim, para a parte visual. Sim. Então, isso tudo o professor, como eu disse assim, é um trabalho assim muito rico quando o professor assim ele enxerga essas potencialidades, né? Perfeito. Às vezes, né, trabalhar uma fonte, eu tenho alunos que têm problema de leitura, eu preciso ampliar essa prova. Sim. As primeiras eu ampliei, o tipo de fonte. Não pode, por exemplo, estar uma questão dividida em 2 páginas, perfeito, que ele já se perde. Olha, a sensibilidade parece que é algo óbvio, só que não é óbvio. E às vezes chega para a criança e a criança não se dá conta, não consegue resolver, e o problema foi da interpretação. Com certeza. Lá na base. Claro, 100% ocorre isso, não, a gente está num caminho. Claro. Né? Porque muitas dessas coisas a pandemia nos trouxe. E nós vamos carregar ainda por algum tempo, né? Então, algumas demandas a gente está criando e construindo dia a dia com esse professor. É claro que a gente tem o educador especial, a gente tem nós temos uma disciplina que se chama Projeto de Vida, desde o 5º ano. Olha. Então, nos ajuda também um pouquinho a ter acessibilidade de enxergar essas coisas que acontecem na sala de aula pelo viés da psicologia. Então, a gente vai nesse caminho, né? Os professores, eu tenho assim, esse é um diferencial da escola Marco Polo. É uma escola pequena, onde os professores e os funcionários acolhem. Hoje o pai entrega na porta e recebe na porta. Até os primeiros dias que eu cheguei lá, assim, a orientadora que, né, me recebe, entrega os alunos, ou é ela, ou sou eu, ou é a auxiliar, diz assim, teu pai está chegando. Quando ele lá na cancela do portão entra o carro, ele diz, teu pai está chegando. Então, eles já vão se encaminhando. Então, por ser uma escola acolhedora, assim, eles são muito humanos. Embora nós sejamos uma escola laica, né, que a gente prioriza, né, cada um tem a sua religião, as suas crenças, seus costumes, mas a gente tem esse olhar assim protetor, vamos dizer assim. Nós temos uma orientadora também que ela tem um contato direto, às vezes a pandemia nos trouxe muitas coisas ruins, mas ela nos também deixou muitas coisas boas de aprendizado. O WhatsApp é um deles. Em algumas situações, porque ele nos aproximou das famílias. Até às vezes algumas mães dizem assim, olha, eu estou mandando ele, mas ele está um pouquinho, está ruinzinho, né? Porque acontece uma febre. Febre não manda para a escola, mas hoje estava meio indisposto. Aí daqui a pouco lá ele recebe na manhã, tá brincando. Aí a gente manda uma fotinho. Ou tá assim. Então, assim, isso vai criando um vínculo que numa escola maior, hoje a gente não conseguiria. Perfeito. Eu já trabalhei em escola de 1.040 alunos, na outra ali de 900. Precisa ter uma equipe muito grande para ter essa relação. Acertamos 100%, às vezes não, como eu digo. Eu trabalho mais circulando. E eu tenho uma orientadora que ela trabalha circulando mais, orienta mais o WhatsApp. Então, eu digo, pais, né? Eu sempre abro o meu WhatsApp de manhã e no final do que eu estou saindo, porque daí a gente consegue acompanhar. Né? Então, é nesse sentido assim que a gente trabalha com eles. Recebemos, a partir agora de março, abril, na verdade, a gente começou a estar aberto também à comunidade externa, né? Recebemos já algumas visitas,
né, da própria Câmara de Vereadores, assim, coisa que a gente não tinha, já fomos pauta lá da plenária também. Então, essas coisas assim, a gente quer criar, voltar ao patamar que os nossos professores desenvolveram e construíram junto, né? O que nos fragilizou? Nós tivemos, não sei se vocês acompanharam, nossas instalações prediais. Eu ia chegar aí. Eu gostaria de saber, assim, então, qual é a idade do Marco Polo e essa trajetória, inclusive, de espaços físicos que ele ocupou na cidade. Nós temos uma trajetória pequena, vamos dizer assim, em relação, né, à marca, ao Colégio Marco Polo. Desde o dia 9 de novembro de 2009, se tornou a Escola Marco Polo. O que acontece? O Marco Polo veio de uma história, inclusive do nosso diretor, que ele trabalhou em cursinhos em Porto Alegre, de objetivo. Antigamente era escola objetivo. Isso, que era uma composição societária diferente. E o nosso diretor entrou, né, nessa composição, alguns saíram, né, questões empresariais que acontecem, e a partir dali, então, o nosso diretor fidelizou a marca Colégio Marco Polo. E o nome Marco Polo é em função do amor dele pela história ou tem a ver com o ônibus Marco Polo, com a empresa de ônibus? Os dois, né? Porque tem o viajante Marco Polo e tem a empresa Marco Polo. As empresas Marco Polo faz parte... Fazem as carrocerias e coisas. Isso, é do tio do nosso diretor. Certo. Então, assim... E também por toda a história dos viajantes, né? Do Marco Polo, que fez as suas viagens, conheceu tudo, né? Todos os continentes, vamos dizer assim. Ele trouxe, então, a marca, assim, da família, vamos dizer assim, Marco Polo, para o colégio. Mas desde 9 de novembro de 2009. E as instalações, então, foram lá. Vamos dizer assim, a gente diz, né? Na antiga BR, para nós, certo? E o que aconteceu? Nessa nova composição, né, de sócios, o professor, então, e por questões lá de CNPJ, enfim, o professor teve que sair do prédio, porque tinha uma empresa anterior que comprou, né, enfim. Não era na frente ali do... É perto da Planalto. Não era perto do Praça Nova? Não, nós estamos ali agora. Agora nós estamos ali. Tá. Mas era ali perto da Planalto. né? Sim, ali eu me lembro também. Tá. Então, ficou vários anos ali. E a escola, então, construiu aquelas instalações que nós temos hoje em 6 meses. Sim, 6 meses, muito rápido. Por quê? O professor pensou, vamos encerrar as atividades, já, né, construir a escola nova em 6 meses é um desafio muito grande. Educacional, não só de serviço educacional, mas como também financeiro. Né? Porque a escola também precisa de uma saúde financeira para poder gerir os seus serviços educacionais. E ele aí, então, esse novo desafio, porque ele gosta de desafios, topou. Né? Então, vamos fazer essa escola, porque também houve uma demanda assim, das famílias. Com certeza. Né? Nossa, o Marco Polo, né, com todas as suas características, né? Porque, como ele mesmo disse aqui, ele me colocou, ele mantém até hoje o seu ideal de propósito dele, que é uma escola inclusiva, valorizando o seio familiar e enfatizando a qualidade de ensino. Então, a partir dali, com essas demandas das famílias, ele construiu em 6 meses e veio a pandemia. E aí, juntou, vamos dizer assim, uma nova instalação, com todas as questões onerosas, né? E mais a pandemia. Nessa mudança, nós perdemos 200 alunos. E isso enfraqueceu financeiramente a escola. Então, agora a gente está buscando essas novas parcerias, né? Estamos já subindo de patamar, já estamos com um novo olhar para 2024, estamos mudando para um sistema de ensino, que é o que nós tínhamos antes da pandemia, antes da alteração. Né? Então, a gente já está mudando para um sistema de ensino. Avaliamos mais de 7 editoras, cada uma com uma proposta diferenciada, e a gente está ainda definindo, assim, falta pouca coisa em termos de negociações mesmo, de prazo de entrega. Nós estamos alinhando isso. Então, vem com esse novo olhar do Marco Polo, sem perder a sua essência, né?
A nossa essência, como diz o diretor aqui, é uma escola que preocupa-se em formar o aluno para a vida em sociedade, retirando-lhe o peso das disputas acadêmicas. Sem disputas e sem pressões de qualquer ordem, os objetivos traçados pelos alunos e seus familiares serão naturalmente alcançados. Então, com essa visão, né, do nosso diretor tem em relação aos nossos resultados. Nós não podemos, que nem eu presenciei numa outra escola, no segundo aninho do ensino fundamental, colocar um simulado com uma grade de respostas. Né? Então, é esse sentido que a gente quer. A gente quer avançar, mas de uma forma natural, que a gente não desenvolva mais fragilidades durante o processo, né? Que ele consiga chegar lá no final do ensino médio. Poxa, eu não passei no vestibular agora, que a gente precisa dizer, pode ser uma coisa normal, mas que eu tenho uma possibilidade, que eu posso tirar outra possibilidade, que eu saiba se relacionar, que eu saiba conviver, porque a gente precisa desenvolver as habilidades relacionais. Sem dúvida. Porque hoje é tudo muito 880, se eu não gosto disso, eu saio, vou para outro lugar, muito flutuante. Então, trazer essa consciência mais para esses alunos. E, naturalmente, isso acontece. Agora, por exemplo, saiu os resultados da chamada. Nós tivemos alunos que aprovaram no vestibular em cursos, né? Não vão cursar, porque... até eu fui dizer, cara, você não vai cursar. Não, prof, eu vou terminar aqui com tranquilidade e o ano que vem vou pensar em outra possibilidade. Então, a gente não tem essa pressão. É claro que nós buscamos resultados. Claro. Mas esses resultados, como a gente diz, na educação, eles não são a curto prazo. Que nem eu ouvi um professor comentando, um professor, inclusive, da medicina, que ele dizia, eu tenho muitos alunos que caem aqui dentro. Saem das escolas e caem nos cursos. E chegam lá, eles não sabem. Né? Não têm autonomia. Né? Eu digo muitas, que não só a questão de autonomia, mas eu digo, caiu de paraquedas. Muitos adoecem, trocam de curso, não é aquilo que queria. Então, a gente vai trabalhando que eles sejam muito conscientes das suas possibilidades. Né? Eu não posso querer ser um grande, né, uma posição X, se eu não desenvolvi, se eu não tenho habilidade. Perfeito. A gente vai colocando, mas a gente não vai com aquela pressão. Né? Olha, Márcia, te escutando assim, como mãe, que sou fonoaudióloga, também tenho meu doutorado em educação, eu te digo assim que só de escutar, entender o propósito da escola, o pouco que eu conheço, assim, antes de tu estares lá, e agora, te conhecendo, com certeza é sucesso garantido. Tem tudo para dar certo. Porque a gente precisa muito de pessoas que tenham essa tua visão. Né? E essa orientação para os professores é que vai fazer a diferença. É o que eu digo. Nós vamos passar um rápido intervalo, que já passamos 9 minutos do intervalo. Em seguida, a gente está de volta. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Viva uma experiência que só um festival e um Volkswagen 0 km podem te dar. Volkswagen, patrocinadora oficial do The Town 2023, com condições imperdíveis para você sair de carro novo. Não perca essa oportunidade. Toda linha com preço reduzido, pronta entrega e mais. Nivus Highline 23-24, a partir de 142.890, com entrada de 60% e saldo em até 24 vezes sem juros, com as 3 primeiras revisões grátis. Vá até uma concessionária, garanta já o seu e dê um show nas ruas. Volks vale mais, porque tem o que mais vale para você. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Aproveite a super promoção da Tinks Tintas. Resicolor acrílico ouro semibrilho, galão 18 litros, exteriores e interiores por apenas R$ 396. No dinheiro ou no Pix? Essa é a regra. No dinheiro ou Pix, R$ 396, galão 18 litros, mais cobertura, mais resistência, mais lavável. E olha só, qual é a cor do ano? É um tom de verde vivo e claro, inspirado nas folhas de bromélias, que leva o nome de Destino Verde. Vem pintar o teu mundo, o teu contexto, o teu ambiente com Tinks Tintas. Em Camobi, na Avenida Prefeito Ber, 6.815, e na Ângelo Bolson, 368, do lado direito, antes da rotatória do Gaúcho Mateador.
Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. Mais uma vez, a construtora Jobim é destaque na área da construção civil do Estado, na mais importante avaliação das empresas gaúchas, feita através de pesquisa do Jornal do Comércio. A construtora Jobim escalou no cenário econômico, alcançando a segunda posição no Marcas de Quem Decide 2023, como a mais lembrada e a preferida entre gestores e altos executivos de empresas. Construtora Jobim, do coração do Rio Grande, para a mente dos gaúchos. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. A nossa casa é o ambiente mais esperado do dia, pois é onde recarregamos as energias e nos sentimos bem. Nada melhor então que deixar a casa sempre com um aroma especial. Na Decora você encontra fragrâncias de excelente qualidade, tanto em difusores quanto em home sprays, essências, água para tecido e muito mais. Conheça no Instagram pelo @decora.casa-e-afeto ou visite na Professor Heitor da Graça Fernandes, 500 em Camobi. Dentro dos momentos que a vida nos reserva, há um nome que tem sido a base da compaixão e do apoio às famílias por 18 anos. E esse nome é Ângelus Oeste. Cada passo, gesto e abraço são reflexo de um compromisso com o carinho, amor e acolhimento. A Ângelus Oeste se faz presente demonstrando que a atenção aos detalhes é a essência do cuidado. Ângelus Oeste, há 18 anos por você sempre. Protege e a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para a implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, atendimento personalizado, com produtos agropecuários e veterinários. Conheça a Agrocomercial Canabarro, referência em Santa Maria. Estamos na Avenida Borges de Medeiros 365, contato 33472825. Aqui você encontra tudo o que precisa para a agropecuária: ferragem, mudas, medicamentos e atendimento veterinário. Temos toda a linha para grandes e pequenos animais, além de lenha para fogão, lareira e churrasco. Garantimos atendimento de primeira e satisfação garantida. Venha nos visitar e confira. Agrocomercial Canabarro. Faça sua especialização na Universidade Franciscana e conquiste novas oportunidades de atuação profissional. São diversos cursos de pós-graduação nas modalidades presencial e também híbrida, com aulas presenciais transmitidas ao vivo em várias áreas do conhecimento. Aprenda junto a professores com ampla experiência e conquiste sua certificação reconhecida pelo mercado. Acesse ufn.edu.br e confira os cursos que preparamos para você. Imembuí é evolução. 20 horas, 16 minutos. 18 graus. Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação Lisete Frölich.
Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso, 20 horas e 16 minutos, para Teams Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Católica Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria, Brita Pinhal, Cislimpa, Colégio Marco Polo, Ser Luz, Nossas Raízes e Saúde Protege. E nós estamos aí com a nossa convidada, a Márcia Boca, e também a minha querida amiga Luísa Jurgen, que sempre está conosco nas segundas-feiras. E a gente está batendo um papo aqui, falando um pouco sobre a parte educacional, mas agora a gente gostaria de saber um pouquinho mais como é que funciona a escola Marco Polo. Por exemplo, matrículas. Já tem matrículas abertas? Quais as séries? Quais as idades das crianças? O pessoal que está em casa, que está nos acompanhando e que ficou curioso e que quer saber um pouquinho mais da escola. Sim. Inclusive, tem gente perguntando já, né? Certo. Hoje o Marco Polo já estamos iniciando o processo de entrevista com as famílias, entrevistas que a gente coloca toda a parte pedagógica, mostra a escola, oferece os nossos serviços. A escola, o Colégio Marco Polo atende hoje alunos de 2 aninhos até a educação de jovens adultos. Então, nós temos a educação infantil, anos iniciais, anos finais, ensino médio e também o EJA. Na educação infantil, a gente tem turminhas de 2, 3, 4 e 5 anos. Né? Nós temos um diferencial muito grande na educação infantil, que nós temos especialistas semanais, como, por exemplo, laboratório de ciências. Né? Não sei se vocês já trabalharam ou já ouviram aqueles videozinhos da Luna, né? Sim. Por que a melancia é verde por fora e vermelha por dentro? Então, a professora de laboratório, ela vai questionando, vai desenvolvendo essas ações. Esses dias estava lá uma grama com uma pedra em cima e ela mandou, não tira essa pedra. Mas o que aconteceu? É um experimento com as crianças da educação infantil. Então, eles vão experimentando, não é nada muito conceitual, mas são vivências e ciências que eles vão adquirindo para que o processo seja mais tranquilo futuramente. Né? Na educação infantil, então, nós temos também música, arte, educação física, inglês, certo? Então, toda semana, hora do conto, visita a biblioteca semanalmente. Então, essas são pequenas, né? Claro que eu poderia falar muito mais de educação infantil, mas a gente trabalha com 5 macrocampos, né? Campos de experiências da educação infantil, com objetivos de aprendizagem. E aí a gente vai desenvolvendo todo o projeto da educação infantil, através de um tema gerador e de uma sequência didática. Então, quem quiser conhecer nosso espaço lá, está aberto todos os dias, pela manhã e pela tarde. Pode nos procurar pelas redes sociais, nosso Face, Instagram, nosso contato pelo WhatsApp também, ou telefone. Também, na educação infantil e anos iniciais, a gente conta com uma nutricionista. Olha. Essa nutricionista, ela desenvolve ações junto com a professora. Então, não é vai lá ou faz uma receita, não. A professora está desenvolvendo, por exemplo, como já aconteceu, fazendo a releitura dos sanduíche da maricota. Né? Então, tantas, por isso que às vezes... E aí a professora faz toda a parte pedagógica, então no final, ou durante o desenvolvimento da sequência, ela tem um momento no nosso refeitório, eles vão construir os seus sanduíches, ou os seus bolinhos lá com ingredientes integrais. Então, legal. A Nutri, como a gente diz, prof, hoje tem a Nutri? Tem, genial. Né? Aí eles vão tendo esse contato aí. Isso é uma diferença que a gente tem, assim, que muitas escolas é obrigado a ter um nutricionista, né? Mas a gente faz parte, a gente colocou que além de assinar pela escola, ele é um funcionário, ele desenvolve ações pedagógicas de conscientização, desenvolvimento, de uma alimentação mais saudável. Né? Porque a gente vê muitas coisas nos lanches dos pequenos. E se a gente não começa a trabalhar lá nos pequenos, é muito difícil, né? Chega lá no ensino médio, ou muito antes, né? Anos finais, tu querer desenvolver uma outra cultura. Sem dúvida. É um hábito alimentar mais saudável. Se ele já foi, né? Como eu digo assim, como é que tu vai dar um antibiótico lá no ensino médio se durante os anos ele já tomou todos, ele não tem mais anticorpos, né? Então, isso a gente vai trabalhando com eles. Outra questão também, no ensino fundamental, a gente tem
né, a gente trabalha do 1º ao 5º no fundamental, nós temos várias especializadas, 8 especializadas. A partir do 2º aninho, eu também, além do inglês, eu já tenho atividade de língua espanhola com especialista. Claro, tudo dentro da faixa etária. Claro. Uma coisa que a gente prioriza e não temos a intencionalidade pedagógica é antecipar fases. Né? A educação infantil tem todo o escopo da educação infantil, as habilidades, expectativas de aprendizagem daquela faixa etária. E assim funciona também para os anos iniciais. Né? Tem todos... Aí, claro que anos iniciais a gente já desenvolve através das 4 áreas do conhecimento e as suas habilidades, né? Tu sabe bem. Mas, então, a gente não vai pulando fases, porque essa pular fases, isso lá na frente, talvez os pais não entendam que a curto prazo, às vezes, não aparece, mas a longo prazo, é uma criança, às vezes, que tem uma fragilidade em tal situações, é porque ele pulou fases, né? Ou avanço. Hoje se quer muito avanço escolar. Porque ele já sabe ler e escrever. Mas vamos pensar essa criança dentro das outras relações, de convívio. Será que realmente ela tem essa maturidade de avançar? Mas é só com os mais velhos. Então, tudo isso a gente vai trabalhando nos anos iniciais. Nos anos iniciais também temos laboratório, nós temos música. Música eles adoram o prof, né? Porque o prof é mais criança que eles. O prof de música, o prof Douglas. O prof língua espanhola, 2 períodos também de educação física. Além da educação física, o laboratório de ciência, produção textual específica com uma professora a partir do 4º ano. A gente diz produção textual porque a produção textual ela trabalha vários gêneros textuais. A gente não foca só redação, não é isso. É uma tirinha, é uma lenda, uma parlenda, como que isso se concatena numa produção. Sim, né? Aprender a expressar-se nessa nova não, né? Nessa outra modalidade. Isso, tanto não compreender o que lê, como conseguir se expressar através da escrita. Porque hoje você sabe, a gente tem uma pesquisa realizada, quantos analfabetos funcionais a gente tem, sabe ler e escrever, mas interpretar muito difícil, né? Também os anos iniciais contam com a nutricionista. Anos finais, a gente chama de anos finais dentro da legislação, a partir do 6º até o 9º, né? Mas, a partir do 5º, nós já trabalhamos com um projeto de vida. Com a professora, é uma psicóloga que trabalha até o ensino médio com eles. É também uma vez na semana que eles têm esses encontros para pensar diversos, né? Temas aí relacionados à questão de projeto de vida. Não é o que eu vou ser quando crescer, mas o que a gente pode estar fazendo agora, né? Para estar melhor, né? Do que a gente gostaria hoje, dentro das suas potencialidades. E fragilidades também. Fragilidades, eu digo assim, toda criança não é 100% frágil, muito menos 100% que tem altas habilidades. Em algum momento, algumas coisas se sobressaem a outras. Então, a gente sempre valoriza o que ele fez de bom, né? Que nem, como a gente tem nota, trabalhamos com nota, a gente mas ele não avançou muito, ele ficou com uma nota 6, agora tirou 7. Para nós já é um avanço, né? Então, se ele veio com uma nota 4, por exemplo, como a gente teve uma situação, mas ele tirou 6, não fechou ainda, né, os cálculos matemáticos. Mas é o que a gente diz, a gente avalia essa criança também lá no processo. E tem outra coisa, né, Márcia? Uma escola que propõe, oferece todas as oportunidades de linguagens dessa criança, que é a arte, que é a música, né? É a escrita, é o desenho. Exato. Essa criança tem outras formas de mostrar também a sua evolução. Que não é só a escrita, que não né? Só lá na escrita, Exato. só na matemática, só no português. Então, é muito mais amplo, né? Essa avaliação é muito mais ampla. Vocês conseguem, inclusive, encontrar essa potencialidade, pontuar para a família, né? Com Coisa certeza. que, às vezes, em outro ambiente, mais conteudista, mais focado, não consegue. Exato. E a própria criança não se reconhece capaz, né? Exato. Então, essa oportunidade que a escola dá, eu acho muito incrível. Uma das coisas que nós temos também na escola, que isso em Santa Maria eu desconheço, que nós temos uma academia. Né? A escola tem uma academia que, a partir do 8º ano, nós disponibilizamos 13 horários em diversas modalidades. Não só na academia, mas a gente tem pilates, a gente tem musculação, a gente tem várias possibilidades que o aluno, a partir do 8º, ele escolhe a modalidade.
e o dia, e o horário que fique melhor para ele, né? Então, isso é uma coisa, assim, que eu vi que em Santa Maria, assim, que eu tenha, né, presenciado, não tem. Diferencial. É um diferencial. É uma academia diferencial. muito equipada. Um dia fica o convite para vocês ir lá e conhecer a escola também. Né? Assim Vamos, como sim. para quem quiser a oportunidade de conhecer, né? Antes de tomar alguma decisão, conhecer. É importante a gente conhecer, fazer aquelas perguntas. E levar né? a criança, né? Levar a criança. vai dizer se aquele ambiente também Isto. é agradável para ela. Nós temos também lá, que é muito utilizado, dias de frio, que às vezes não dá para ir para fora, a gente tem um espaço também, chama de brinquedoteca de inverno, né? Que as crianças vão para ali, fazem os seus lanches, ou mesmo em dia de sol, né? Que aí dá uma... Porque às vezes a gente precisa sair da sala de aula, né? Esses dias eu cheguei na escola, eu estava embaixo lá comendo uma bergamota, contando laranja. Então, essas coisas assim que a gente preconiza lá na escola, porque a gente quer trabalhar com não coisas tão estruturadas, né? Um jogo bem feito, né? Mas coisas que eles podem construir, eles, com as mãozinhas deles, né? Então, esse assim tem um ganho pedagógico muito maior do que tu trazer as coisas prontas, né? Já formatadas, vamos dizer assim. E às vezes a gente tem uma tendência, né? Tem um jogo fulano de tal, lá um jogo Vamos tal. comprar. Exato. Então eles criam bastante coisa, né? Educação infantil. Hoje, por exemplo, se o professor de história aí estiver assistindo, eles fizeram umas navegações assim enormes, né? Lindas, 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 assim, cada um com material é diferente, com o mesmo propósito. Então, assim, a gente procura sempre colocar nas redes sociais, assim. Claro que não dá para a gente colocar tudo, né? Claro. Mas a gente coloca, assim, uma amostra, assim, do trabalho que os professores fazem, assim, em todas as áreas, né? Agora, no ensino médio, eu vou ter a Feira das Nações, onde cada turno escolhe um país. Então, eles já estão me perguntando, né? Adolescentes, jovens, como eu digo, né? Já é outra vibe, como a gente tem que conversar diferente, né? Prof, olha, nós vamos fazer o tal país, a roupa é assim, dá para vir, porque às vezes, né, tem uma roupa um pouquinho... Não, tranquilo, para nesse dia, né? Que a gente vai criando esse vínculo com eles. Porque eu digo para os professores, eu não sou uma coordenação que é no grito, né? Ou na pressão. Porque eu digo para eles assim, eu não estou todos os dias no corredor, eu não preciso estar no corredor para eles terem respeito pelas coisas, né? Pela escola. Então, essas questões, assim, eu digo, quem tem a gestão da sala de aula são eles, né? Eles que têm esse instrumento, como eu digo, né? De poder, vamos dizer assim, para desenvolver as habilidades, né? Verdade. Bom, 20 horas e 28 minutos. Nós queremos agradecer a Márcia Boca, né, coordenadora pedagógica do Colégio Marco Polo. Já fica o convite para voltar, que vamos nos ver muitas vezes, né? Agradecer a Luísa Jochen, minha parceira aí, que está sempre comigo nas segundas-feiras. E deixar um recadinho para você que nos acompanhou. Vá conhecer o Colégio Marco Polo, vá lá ver, se informar como funciona. Você ouviu muita coisa aqui, mas talvez tenha ficado alguma dúvida, né? E dúvidas são para serem esclarecidas. Então, vá até lá, siga nas redes sociais para você ter uma ideia, mande recadinho nas redes sociais e vá até lá para conhecer e ter uma escola diferenciada, porque o que a gente ouviu aqui hoje, com certeza, é algo muito diferenciado. Olha que a gente já tem ouvido muita coisa, né, Luísa? É verdade. Então, a gente quer parabenizar aí todo o pessoal da Escola Marco Polo. Um abraço para o meu querido amigo Eduardo Figueroa. E para todos os professores, o diretor lá da escola. E a gente vai aguardá-los aí nos próximos dias para a gente bater mais um papo, conversar, porque sempre é importante, né, trazer esse esclarecimento para os pais, né, para quem está em casa, até para os adolescentes, porque muitas vezes... A maioria das vezes são eles que decidem, né? Então, é importante isso. Então, muito obrigada. Obrigada, Luísa. Muito obrigada. Nós vamos, então, encerrar essa live e vocês vão continuar compartilhando e depois do intervalo a gente vai direto da redação. Aí mesmo.